Então é isso aí, pessoal. Eu estava falando para vocês o seguinte: desde a última aula que a gente estava vendo, a gente fez alguns códigos que são padrão. O primeiro código padrão é essa classe principal, é a classe que vai, a classe que inicializa a aplicação do Spring Boot, né? Apaga a luz, tá bom? Aí, nós temos aqui o escaneamento das entidades. Para que serve o escaneamento das entidades? Para ele pegar todos os bins de entidade, reconhecer esses bins de entidade. Tem o escaneamento dos componentes, que ele serve para pegar todos aqueles componentes, repositórios, aquelas interfaces, aqueles serviços. E a anotação Spring Boot Application, que ela é responsável por inicializar o contexto do Spring. Então, aqui dentro do método main, que aí é o método main, é onde começa a aplicação, nós vamos desviar a execução para o Application Launch. O Application, ele já é uma classe do JavaFX. O Application Launch, ele vai chamar a classe Aplicação JavaFX. A aplicação JavaFX, ela já é uma aplicação JavaFX, obviamente, né? Ele já utiliza a infraestrutura do JavaFX. Só que dentro dele aqui, eu tenho o Configurable Application Context, que é o meu contexto do Spring. É através desse objeto aqui que eu acesso os bins do Spring. Então, eu preciso inicializar esse contexto da aplicação para eu fazer a comunicação entre o JavaFX e o Spring, certo? Então, eu tenho aqui o init, que ele é um método do ciclo de vida do JavaFX. Ele inicializa esse contexto do Spring e daqui para frente eu só vou precisar utilizar, chamar esse contexto do Spring. Quando eu vou parar a aplicação, eu paro o Spring, contextSpring.close, e o platform.exit é porque eu estou saindo da plataforma do JavaFX. O start é o método que inicializa a primeira tela. Entendeu? Então, olha, ele passa como parâmetro uma stage. Stage do JavaFX é a tela. Eu vou chamar o contexto Spring para pegar o bin do Apex River. Apex River é a classe que faz a ponte entre o JavaFX e o Spring, ele que faz a comunicação entre eles. Eu pego esse bin aí do JavaFX. Esse bin do JavaFX, que é o FX River, eu utilizo para carregar um controlador, nesse caso aqui é o Login Controller. Lembrando que na classe do controlador, eu já tenho associado o nome da view, certo? Então, quando eu vou lá e mando carregar esse controlador, o JavaFX River já sabe qual é a view que está associada a ele. Na sequência, eu crio uma cena para associar com aquele controlador, associo essa cena à stage, à tela, e mando mostrar a tela. O mais curioso é que esse método, esse conjunto aqui, ele vai ser o mesmo para todas as telas. Todas as telas eu vou precisar fazer isso aqui para carregar uma cena. Então, quando a gente está trabalhando lá Aliás, antes de falar isso, se esse método é comum para todas as cenas, eu vou criar uma classe chamada controller. Está vendo aqui? O que é que faz a classe controller? A classe controller, ela tem basicamente todo esse código que eu mostrei. Ela tem aqui o contexto do Spring, ela tem esse node aqui que eu chamo de âncora, é um elemento qualquer que está na tela, porque através desse elemento eu acesso a cena atual
e através da cena atual acesso à stage atual, à tela atual. Eu tenho um método que inicializa e carrega o contexto do Spring. E aqui eu tenho, olha, carregar scene. Carregar scene, ou seja, carregar uma cena. Ele recebe um elemento visual qualquer da tela atual para eu poder pegar stage, está aqui, ó, get scene, get window. Com essa tela que está mostrando agora, eu vou manter a tela. Eu só vou substituir a view que está na frente. Então, toda vez que eu troco de tela, desculpa, toda vez que eu troco de tela, eu troco a cena inteira. Inteira. Eu troco só uma parte da cena, a cena inteira. Entendeu? Então, eu troco. A ideia é o seguinte: só pode ter uma cena sendo exibida a cada instante. E a esta cena está associado um controlador. Entenderam? É por isso que eu preciso trocar tudo. Então, eu utilizo a cena. Pegar o PIN do Java Apex Weaver, que é o cara que faz a comunicação do Java Apex com o Spring, carrego o controlador, o Weaver carrega o controlador na memória, o controlador já está associado com uma view, associo o controlador a uma cena e mando. Tá aqui, cria uma cena, beleza? Associa a cena à tela. A tela atual. E pronto, mostra. Então, toda vez que eu for mudar de tela, eu faço isso. Ok? Então, o que tem nessa minha classe controller, que é a classe padrão para todo controlador? Basicamente, o contexto do Spring está aqui e essa função que carrega uma nova cena. Só isso. Agora, preste atenção numa coisa aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês a tela principal, view principal.html. Isso é interessante, essa view principal, porque é uma tela vazia. Ela só tem esse menu aqui em cima. Agora, prestem atenção nesse menu. Olha só, quando eu for carregar uma tela de edição, a gente estava pensando o seguinte: se eu estivesse mexendo com o Spring, eu ia carregar uma JInternal Frame, que ali ia ficar nesse espaço aqui desse anchor pane, tá vendo? Na tela filha. No JavaFX eu preciso carregar essa tela inteira. Inteira. Aí você deve estar se perguntando: pô, professor, então toda tela que eu for fazer, você vai ter que colocar esse menu, você vai ter que recriar o menu? Mais ou menos. Mas sim, em toda tela que você for fazer, esse menu vai ter que estar lá. Só que qual que é a notícia boa? Esse menu, ele é um componente. Olha aqui, quando eu clico aqui do lado, tá vendo que quando eu clico no menu, ele fala, olha, o seu menu, tá vendo esse seu menu aqui? Ele é esse arquivo template.fxml. Vou abrir esse componente aqui, open. Template.fxml. Template.fxml é só o menu, tá vendo? É só o menu. O que eu vou fazer então, pessoal? Eu vou inserir esse componente em todas as telas e ele vai ser padrão. Tudo que eu alterar no template.fxml vai alterar para todas as telas. E a parte bacana desse template, olha aqui o código dele. A parte bacana desse template.fxml
é que ele tem, olha só, o meu template FXML é só o menu, não tem mais nada. Agora, esse template tem o próprio controlador dele. Então, eu tenho um componente que pode ser uma peça, uma parte de uma tela que eu posso inserir em outra, uma parte de uma view que eu posso inserir em outras views, e essa parte ela tem o seu próprio controlador independente do controlador da view como um todo. Então, eu tenho essa classe aqui, que é um menu controller. Ele é um controlador, olha só. Ele entra na classe controlador. Ele é uma view lá, FXML view. Ele é um componente lá do Java Spring. E o que ele faz? A única coisa que ele faz é gerenciar o menu. Então, por exemplo, quando eu vou lá no template, eu tenho um menu usuários. Menu usuários, que quando o cara clica, ele vai para a tela de gestão de usuários. Fazer busca de usuários, para fazer a edição de usuários. Então, quando o usuário clica no menu usuários, ele vai executar esse método, tela usuários, que vai lá no controller, menu controller, aqui, ó, tela usuários. O que ele faz? Ele simplesmente chama aquele método que eu mostrei antes, carregar cine e carrega uma nova tela inteira. Então, olha aqui, usuário controller. O meu usuário controller, ele é uma view, que é de controller, e ele é responsável pela view usuários. Vamos lá na view usuários. No início da view usuários, a primeira coisa que eu faço aqui é o quê? É incluir o meu template, o meu componente. Entendeu? Então, quando eu insiro esse componente aqui, ó, no início da minha tela, vou olhar aqui, vamos dar uma olhada aqui na view usuários. Tá aqui. Primeira coisa que tem na minha view é o menu de cima. E ele vai ser o mesmo para todas as telas. E se eu precisar editar algum menu, eu vou editar lá no template e todas as telas vão reutilizar aquele template. Entendeu? Beleza, então eu tenho a minha tela aqui, ela tem esse componente em cima e depois eu tenho uma tabela de abas, que tem a busca e a edição de usuários. Então, antes de mover para essa tela de edição, é importante salientar aqui, então, quando eu mudo uma tela, eu mudo a tela inteira. Inteira. Então, eu preciso fazer a mesma coisa que a gente faz quando a gente está criando um site. Você não faz um template que tem o cabeçalho da tela? Então, você vai fazer a mesma coisa. Se você tiver um cabeçalho comum e um rodapé comum, você vai criar esses componentes separados e simplesmente vai colocar eles lá em cada uma das suas views. Quando você renderizar a view, ela vai vir com a tela inteira. Beleza? Lembrando que cada componente que você fizer, você pode associar um controlador àquele componente. A forma como eu associo os componentes é através do Apex Include. Eu falo assim, olha, inclui um outro arquivo FXML nesse arquivo FXML. Aí você fala assim, ó, o arquivo é template.xml. Então, na hora de renderizar, ele vai fazer um arquivo FXML só. E essa parte do meio aí é gerenciada por um controlador separado. Beleza? Tá tranquilo isso aí, gente? Alguma dúvida? Não? Massa! Então, eu só vou mostrar aqui para vocês ele funcionando. Vocês vão ver que ele não está mais recarregando o banco de dados. Eu desabilitei. A partir do momento que
a minha camada de entidades ela está estável, eu não preciso mais ficar criando o banco de dados toda hora, certo? Porque eu preciso ter dados lá no meu banco de dados. Por exemplo, o usuário e a senha. Né? Então, eu tenho aqui meu usuário DSC, senha 1, 2, 3, ele vai entrar. Vai carregar uma tela inteira aqui, que é a tela principal. Carregou a tela inteira principal. Beleza? Agora eu vou mudar lá para usuários. Ele vai recarregar a tela inteira para a tela de usuários. Vocês podem ver que design não é meu forte, né? Mas o importante aqui é mostrar a funcionalidade. Por exemplo, eu vou fazer... Funciona, ó, busca. Funcionou aí, ó. Edição. Salvar. Não. Ok. Fazer uma busca. Novo. FFFV com a senha, blá, blá, blá. Salvar. Deseja realmente salvar as alterações? Sim. Salve com sucesso. Ok, vou fazer a busca de novo. Busquei. Está lá o que eu acabei de criar. Então está funcionando. Beleza? O importante é funcionar. Design eu deixo para vocês. Beleza? Vou diminuir o tamanho da tela aqui um pouquinho. Ótimo. Então, agora, pessoal, eu vou explorar essa questão da tela aqui, da visão de usuários aqui com vocês. Então, essa é a minha view de usuários. Ela tem o componente padrão que está em cima, que é o menu, que eu simplesmente insiro através de um include aqui. Daqui para baixo é a minha tela propriamente dita. A primeira coisa que eu faço é inserir um painel de abas, um tab pane. Gente, isso é a forma como eu gosto de trabalhar. Nenhum de vocês é obrigado a seguir este padrão, ok? Só estou mostrando porque para mim eu acho mais simples de trabalhar, esteticamente mais simples. Então, para cada tela de entidade, que lida com entidade, eu sempre tenho duas subtelas principais. A que faz a busca e a que faz a edição. Então, a minha primeira aba é a aba de busca. Então, no caso de usuário, eu só faço busca por um campo, que é o login. E aqui eu tenho o botão buscar. Beleza? Aqui embaixo eu tenho o componente mais complexo que nós vamos ver aqui, que é o Table View. Ele é o único componente complexo, na verdade, é o Table View. Na minha aba de edição, eu tenho os campos que eu vou alterar, um botão de salvar e um botão de cancelar só. Beleza? Então, a primeira coisa, eu vou dar um ID para o meu painel de abas, que vai ser... Abas não está com ID, não? Ah, porque está na tab. É o tab pane que eu vou dar um ID. O meu tab pane, ele chama abas. Por que eu dou um ID para ele? É porque eu vou manipular essas abas. Quando eu entro na tela de editar usuários, a aba de edição vai ficar desabilitada. E depois eu quero habilitar essa aba e voltar o foco para ela. Entendeu? Então, eu preciso dar um ID aqui para as abas exatamente por causa disso. Eu tenho o meu TXT aqui de login, que é TXT login busca, que é diferente do TXT login aqui, que é o TXT login de edição. Aqui, ó, TXT login, PWD senha. Eu tenho o botão salvar, eu dou um nome para ele, mas o mais importante é que ele está associado com o evento salvar. Tá vendo? O meu botão de busca aqui, ó, buscar, ele está associado com o botão buscar, com o evento buscar. O meu botão novo aqui, ele está associado com um evento novo. E a minha tabela, que é o resultado da busca, que está inclusive passando aqui do... Vem cá. Cadê? Table View. Minha Table View está desse tamanho, gente?
Fala sério. Depois eu edito isso. Enfim. A minha table view, eu vou chamar ela de TBL busca. TBL busca porque ela é a tabela que mostra o resultado da busca. Certo? E eu tenho um evento associado com ela aqui também, ó, que é o evento editar. Toda vez que um cara clica na tabela, que ele clica em cima de um item lá, eu vou editar aquele item que ele clicou. Certo? Então, vamos ao controlador de usuários. Então, está aqui meu usuário controller, ele estende controller, certo? Então, olha só que interessante. Eu tenho aqui a entidade. Você não tem a tela de usuário, você não vai editar um usuário. Essa entidade aqui esse usuário aqui é a entidade que está sendo editada. A entidade em edição. Quando eu selecionar uma entidade para ser editada, eu vou colocar aquela entidade aquele objeto e associar com esse objeto aqui, para saber que o objeto que eu estou editando atualmente é essa entidade aqui. Eu vou ter os bins do Spring, por exemplo, eu vou ter o repositório de usuários, eu vou ter logs, eu vou ter os componentes visuais do JavaFX, deixa eu até destacar isso aqui para ficar mais bonitinho. Bins do Spring. E daqui para baixo são os componentes visuais do JavaFX. Aí eu tenho, olha, aquele campo de texto do login de busca, aquela tabela de resultado, o TXT de login para edição, a senha para edição. Eu tenho dois labels lá, dois textinhos que mostram a data que o usuário foi criado, a data da última notificação do usuário e o ID do usuário. E eu tenho aqui o meu painel de abas. Pronto. Certo? Beleza. Aqui eu tenho um método que é do ciclo de vida, o initialize. Eu tenho que sobrecarregar esse método. Por que eu tenho que sobrecarregar esse método? Porque essa classe herda de controller, da classe mãe controller. E lá eu já tenho o método initialize. Então eu sobrecarrego ela aqui, chamo a classe mãe super, que é a classe mãe, e mando executar um método initialize da classe mãe, e depois eu mando configurar a minha tabela e mando desabilitar a segunda aba, que é a aba de edição. É isso que eu peguei as abas aqui. Eu vou revisar esse código com vocês de novo daqui a pouquinho. Beleza? Antes de passar aqui para configurar a tabela, vou mostrar algumas coisas aqui. Eu tenho aqui o método getEntidade e setEntidade. Entidade, vocês lembram que é o usuário, a entidade está sendo atualizada no momento. Então, eu tenho dois métodos auxiliares aqui, que é o carregar campos. O que o carregar campos faz? Ele pega todos os valores dos atributos que estão na entidade e coloca nos campos da tela. Então, eu pego aqui, olha, eu pego no label lá do ID, que tem só o ID do usuário, eu vou lá na entidade, pego o ID, converto para string e coloco lá no label. Pego a senha pego o login do usuário e coloco lá no campo de editado de login. Pego a senha, boto no campo de senha. Pego a data de cadastro e coloco lá na label. Pego a data da última notificação, coloco lá na label. Então eu faço esse caminho. Pego a identidade e jogo no formulário. A minha próxima tela, que é carregar a entidade, faz o contrário. Se o cara tiver editado o login ou a senha, eu vou pegar o login que está lá no campo, ou a senha que está lá no campo, e vou jogar na entidade. Então, ele faz exatamente o contrário. TXT login, get text, e joga na entidade. Set login, set senha. Tranquilo? Então, carrega campos, eu pego os campos que estão na entidade e jogo no meu formulário. Carrega entidade, eu pego os campos que estão no formulário e jogo na minha entidade. Beleza? E set na minha entidade. Então,
agora eu tenho os eventos, por exemplo. Aqui eu tenho o evento buscar, que faz a busca dos usuários no banco de dados através do repositório. E coloco, carrego lá na minha tabela. Eu tenho o evento editar. Olha só que interessante. 7 entidades. Eu vou na tabela de busca, pego o item que está selecionado na tabela de busca, coloco na minha entidade. Isso aqui foi a primeira linha. Na segunda linha, eu carrego os campos, pego os atributos da entidade, jogo no formulário, pego a tela de edição, que é a segunda tela aqui, e habilito ela, habilito a segunda tela, e aí mando também mudar de aba. A aba atual é a aba de busca e eu mando alterar para a aba de edição. Eu tenho um evento novo. Então, o evento novo é eu vou criar um novo usuário. O cara clica lá no botão novo. Aí ele vai executar esse método. 7 entidades. Eu mando passar um usuário em branco, novo usuário. Mando carregar os campos. Faço a mesma coisa. Desabilita a tela de edição, muda o foco para a tela de edição. Pronto. Beleza? Eu tenho aqui o salvar, que é quando lá na tela de edição, quando o cara clica no botão salvar. Aí eu já mostro uma tela de confirmação. Deseja realmente salvar as alterações com 2 botões, o botão sim e o botão não, yes e no. Vai mostrar essa tela de confirmação, vai ficar esperando o usuário escolher yes ou não. Se ele escolheu o botão yes, então aí eu vou carregar a entidade. O que é carregar a entidade? Pegar os valores dos campos e jogar na entidade. Aí eu chamo o repositório, mando salvar a entidade. Se ele retornar verdadeiro, se ele retornar true, significa que não teve nenhuma exceção, tudo deu certinho. Eu mostro uma mensagem de confirmação aqui, olha, registro salvo com sucesso. Se aconteceu algum imprevisto, eu mostro aqui, olha, falha ao salvar o registro, contate o administrador. E pronto, não faz mais nada. Se no início aqui, que eu perguntei para o cara se ele desejava realmente salvar o objeto, se ele clicou no botão não, vai aparecer isso aqui, olha, operação cancelada. E pronto. Fica do mesmo jeito que está. Beleza? Então, esse é o meu método salvar. Aí, eu já expliquei para vocês todos os eventos que tem na minha tela. Então, eu tenho 4 eventos. Eu tenho o botão buscar, eu tenho o botão novo, desculpa, tem o botão buscar, tem o botão novo aqui em algum lugar. Cadê? Aqui, botão novo. Eu tenho um evento que acontece quando o cara clica lá em um dos elementos da tabela, que é o editar. E eu tenho o botão lá, e eu tenho um evento salvar. Está faltando aqui o evento cancelar. Depois eu vou criar o evento cancelar aqui para a gente. Pode até deixar ele criado aqui. Public void cancelar. Event A. Lembrando que todo método que responde a algum evento, ele tem que estar anotado com fxml. Opa, fxml. E ele tem que receber como parâmetro o evento I, ou um parâmetro de evento. O que eu vou fazer aqui quando o cara clicar em cancelar? Eu vou desabilitar a aba. Vou fazer isso aqui, ó. Quando o cara cancelar, eu vou desabilitar a aba. Eu vou desabilitar a aba de edição, ela vai ficar desabilitada, e eu vou mover para o índice 0. Para o índice 0. Quem é o índice 0? A primeira aba, que é a aba de busca. Pronto. Quando o cara cancelar, ele volta para cá. Beleza? Eu posso até colocar uma perguntazinha aqui. Vou colocar uma pergunta assim. Ó. Deseja realmente cancelar a edição? Deseja realmente cancelar
deseja realmente cancelar a edição. Se o cara responder yes, aí eu desabilito a aba de busca e volto para a aba de, desabilito a aba de edição e volto para a aba de busca. Se o cara responder que não, eu não faço nada. Não preciso fazer nada. Só isso. Então, salvei, eu vou lá na minha view de usuários. Vou lá na minha view de usuários aqui. View usuários. Aqui tem um botão cancelar. Aqui, o botão cancelar. Eu vou associar o evento on action. On action. On action igual a tralha cancelar. Pronto, agora está feito. Salvei. Testar? DSC 1, 2, 3. Aí, ela está desabilitada. Eu vou buscar, vou editar um cara aqui, edição, cancelar. Deseja realmente cancelar a edição? Sim. Ele volta para a busca e bloqueia a edição. Sussa? Massa. Bom, agora vamos para a parte mais complexa dessa tela, que é a tabela, que é essa tabela aqui no meio, que é a minha TBL de busca. A tabela de busca, obviamente, ela é orientada a linhas. Cada linha vai ser uma entidade, certo? Vai ser um item da tabela, vai ser uma entidade do tipo usuário. E cada coluna pode ser muitas coisas, mas principalmente para nós, vai representar um atributo da entidade. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que configurar a minha tabela. Esse método aqui é o método mais difícil, configurar a tabela. Então, olha só, a minha TBL de busca, que é um objeto do tipo TableView, está aqui, certo? Eu posso associar aqui TableView usuário. Tá vendo? Isso você faz no código. Quando eu faço esse TableView e falo que o tipo interno dele, que o tipo genérico dele é o usuário, é a entidade do usuário, eu falo que eu estou dizendo nessa tabela, olha, as minhas linhas dessa tabela, todas as linhas dessa tabela são usuários. Beleza? São do tipo usuário. Então, eu vou criar uma nova, o que é esse table column? Esse table column, ele é uma coluna daquela tabela. Então, eu vou criar uma nova coluna que é do tipo usuário. Eu vou pegar, o atributo vai ser string da classe usuário. O cabeçalho dessa coluna vai ser login. Aí aqui embaixo, olha, set cell value factory. O que é cell? Cell é célula, né? Ou seja, é cada um daqueles quadradinhos da tabela. É uma célula. O que é value factory? É uma fábrica de valor. Eu estou instruindo para essa coluna o que vai ser feito para ela pegar o valor daquela célula para cada linha. E nesse caso aqui, eu estou falando assim, property value factory. Significa o quê? Que eu estou pegando
o valor de uma propriedade da entidade usuário. Qual é o nome da propriedade? Login. Lá dentro da classe usuário tem que ter um atributo chamado login. Aí, esta classe aqui, ela já sabe que ela vai pegar aquele item e lá dentro ela tem um campo chamado login que ela vai pegar aquele valor e vai mostrar lá na tabela. Entendeu? Então, eu tenho um outro aqui, por exemplo, login. Aí, eu peguei, a lista de colunas e adicionei login. Então, eu peguei minha tabela, a lista de colunas das tabelas e adicionei a coluna login. Vou criar uma nova coluna, que é a data de criação daquele usuário. Então, é o usuário e o tipo da coluna vai ser de data. Então, o cabeçalho da coluna vai ser data criação. Aqui embaixo, eu configuro a fábrica de valores para ele pegar o atributo data criação dentro de usuário. Aí, na sequência, eu pego a lista de colunas da minha tabela e adiciono esta coluna. Pronto, já tenho a minha tabela com as duas colunas. Agora, falta eu falar sobre o modo de seleção, que é o Selection Model. Então, eu tenho um Table View Selection Model, certo? Ele fala, esse objeto aqui serve para eu poder pegar quais linhas que estão selecionadas na minha tabela. Aí eu tenho várias formas de fazer isso. Eu posso permitir que esteja selecionada uma linha, ou eu posso permitir que sejam selecionadas várias linhas. Certo? No meu caso aqui, deixa eu passar para a próxima linha aqui. No meu caso aqui, eu estou pegando, tabela de busca, pego o modelo de seleção da minha tabela de busca. Aí ele vai retornar aqui no Selection Model. No meu Selection Model, eu vou falar assim, olha, eu quero configurar o modo de seleção. E o modo de seleção que eu coloquei aqui é o single, ou seja, só pode selecionar uma linha de cada vez. Eu posso colocar aqui, múltiple. Múltiple é o primeiro aqui. Aí, neste caso, eu poderia selecionar várias linhas ao mesmo tempo, mas eu quero selecionar só uma. Ele só retorna o valor. Então, pronto. Aí eu chamo a minha tabela de novo e falo assim, olha, eu vou configurar o modelo de seleção, porque você fez mudanças no modelo de seleção. E coloque lá. Pronto! A sua tabela está configurada. Você já configurou as duas colunas da tabela e até o módulo de seleção. Não precisa fazer mais nada. Entendeu? Então, esse método configurar a tabela, ele é chamado aqui no initialize, durante a inicialização da view. Você chama ele aqui, configurar a tabela. Na sequência, o que você faz? Desabilita a aba de edição, que é a segunda aba. Então, a primeira aba é a 0, a segunda aba é a 1. Então, get 1. Então, eu tenho meu painel de abas. Eu pego as abas que estão no painel de abas, a lista de abas. Aí eu quero pegar só a segunda aba. A primeira é a 0, a segunda é a 1. Essa segunda aba, eu vou set disable true. Estou desabilitando aquela aba. Ela não pode ser clicada mais. É isso que eu estou fazendo. Então, configurar tabela. Aqui está inicialização da classe mãe, controller, né? E pronto. Inicializei a minha view. Configurei a tabela, desabilitei a aba. Agora, vamos revisar aqui, buscar. O método buscar é o método mais complexo que a gente tem aqui. Porque ele depende que você já tenha feito o método buscar no seu repositório.
Então, vamos dar uma olhadinha primeiro lá no repositório. Vamos lá em infraestrutura, usuário repositório. Usuário DAO. Então, esse aqui é o meu DAO de usuários, que é da classe comum DAO, que implementa a interface usuário repositório. Ele é um serviço aqui. Aqui eu já tinha feito um método abrir, que aí eu passo um login específico. Eu crio uma consulta JPQL, select U from usuário U, u.login é igual a login. Então, ele é muito parecido com SQL, só que o JPQL, ele é orientado a objetos. Então, quando eu falo aqui usuário, não é a tabela de usuários do banco de dados. É a classe usuário. Então, eu vou ter que utilizar aqui o nome da classe e o nome dos atributos dentro da classe. O nome dos campos são diferentes. Beleza? Então, eu crio essa consulta aqui, passo um parâmetro, olha só, o parâmetro é sempre 2 pontos, o nome do parâmetro. E aqui eu passo o valor do parâmetro. E mando executar, quando eu mando executar essa consulta, get single result. Ele vai me retornar um único usuário. Isso aqui a gente utiliza na tela de login. Agora, a minha busca, olha aqui, é diferente. Eu passo um filtro. Um filtro, esse objeto de usuário, que é o filtro, ele pode ter vários valores simultâneos. Se eu tivesse aqui, por exemplo, fazendo uma pesquisa por pessoa, eu poderia pesquisar por uma parte do nome da pessoa, por uma parte da data de nascimento, eu poderia pesquisar por vários campos ao mesmo tempo. Entendeu? Todos os campos de pessoa, ou os principais campos, podem ser utilizados aqui. Então, no meu caso, eu estou utilizando só o campo login. Preste atenção nessa parte. Eu crio a consulta, olha a minha consulta JPQL. Select U from usuário U. O que isso aqui faz? Retorna todos os usuários, sem filtro nenhum. Então, isso aqui é a mesma coisa de falar, select asterisco from usuários. Retorna todo mundo. Se porventura, esse filtro que tiver sido passado aqui, olha, eu pegar o login dele, se o login dele não, olha o não aqui na frente, se o campo de login dele não estiver vazio, aí eu insiro where u.login like login. Por que eu coloco like ali? Porque, primeiro, é um campo pequeno, certo? E eu não preciso colocar o login inteiro, posso colocar só poucas letras. Aí, se não tiver vazio, eu adiciono isso aqui na minha JPQL. Beleza, agora só, vou criar uma consulta. Se o login não estiver vazio, eu vou adicionar o parâmetro lá do login. E olha o resultado aqui, pessoal. Get Result List. O que é Get Result List? O Get Result List, ele vai retornar uma lista de usuários. Uma lista de usuários. Uma lista com o tipo genérico usuário. Então, beleza. Já implementei aqui. Então, o que vocês têm que fazer aqui nesse método buscar? Vocês têm que construir a consulta JPQL, de acordo com os campos que vocês querem utilizar na busca. Então, se eu estivesse trabalhando com pessoa, eu ia fazer, você quer fazer a busca de pessoa pelo quê? Pelo nome? Sei lá, pelo endereço? Entendeu? Então, você vai fazer o código aqui para poder ir construindo a sua consulta de acordo com os campos que você quer. No momento que você terminou de construir a consulta, você vai lá, get result list, vai te retornar a lista de todos os objetos, de todas as entidades que atendem aos critérios que você colocou naquela busca. Então, vem aqui no usuário controller. Eu tenho o filtro, usuário,
O meu filtro, ele só pega o login, então eu tenho que ter o TXT de login de busca. Eu pego aquele login de busca e coloco nesse meu objeto de filtro, chamo o meu repositório, chamo o método buscar, passando filtro. Aí ele vai executar lá no repositório aquele código que eu acabei de mostrar. Ele vai construir aquela consulta JPQL com o login. Se eu não preencher o login, ele não vai colocar aquele URL lá e vai retornar todos os usuários. Beleza, agora eu tenho uma lista de usuários, que é o resultado da busca. Certo? Isso aqui eu fiz uma coisa meio bobinha aqui, ó. Primeiro, se tiver alguma coisa lá na tabela, o que a lista de itens da minha tabela é get items. Ele retorna todo o conteúdo da minha tabela. Aí aqui eu estou mandando dar um remove all. Por que eu estou mandando dar um remove all? Porque se já tiver algum resultado de busca lá, eu vou limpar esse resultado. Esse remove all aqui faz o quê? Limpa a minha tabela. Agora, eu vou pegar o get itens. Eu acho que tem um add all aqui. Se não tiver, eu dou. Add all aqui, ó. Add all, resultado. Pronto. Eu limpo, o que o remove all faz? Eu vou remover todos os itens que já estão lá na tabela. E o que o add all faz? Eu vou pegar o resultado da minha busca e vou mandar mostrar na minha tabela. Pronto. Depois disso, aqui na minha tabela, aqui, cadê a minha tabela? TBL busca. Ela tem o evento aqui, on mouse clicked, que é o editar. Quando o cara vai lá e clica com o mouse, cadê editar? Editar. Eu busco na minha tabela qual get selection model, aquele mesmo get selection model que nós configuramos. Eu quero pegar get selected item. Qual o item que foi clicado? Qual o item que foi selecionado na hora que eu cliquei com o mouse? Selecionou, eu pego esse usuário, que é o item selecionado, e quero falar aqui, ó, a entidade que eu estou editando agora é esse cara aqui, é essa linha que o usuário clicou. E aí, o que eu vou fazer? Carregar os campos, habilitar a minha aba de edição e mandar mostrar Get Selection Model das abas, a mesma coisa, Selection Model. Qual a aba que está selecionada? A aba que está selecionada atualmente é a aba 0, a aba de busca. Agora eu quero que você selecione para mim a aba 1, que é a aba de edição. E ele muda de aba. Então, executando. Eu poderia ter feito aqui, era um debugar para a gente editar o código. Eu vou... Aqui. Tem que mudar o foco ali. DSC, 1, 2, 3. Entrei, carregou a minha tela principal. Carreguei a tela dos usuários. Então, quando eu clico, ó, não tem login nenhum. Não tem login nenhum. Manda ele buscar, ele vai retornar todo mundo. Mas agora eu vou colocar aqui um GG. Vou colocar um filtro, GG. Buscar.
O light tem que pegar pelo início. Acho que é DS. Fala sério. DSC. DSC, ó. Ele tá pegando o nome inteiro. Quando eu clico ali, ó, cancelar. Tá desabilitado. Quando eu clico aqui, ele vai habilitar essa aba e vai mudar o foco para lá. Cliquei. Aí. Sussa. Para a gente não perder o elo com o que a gente está falando desde o início, só um minutinho. A internet que é boa, menino. Nossa. Não, não é isso não. Acho que é isso aqui. É isso aqui mesmo. Olha o diagrama de sequência que a gente planejou lá atrás. Olha o diagrama de sequência que a gente viu lá no início. Então eu tinha o usuário, esse usuário clicava no botão salvar, na view, a view mandava o evento salvar para o venda controller, para o controlador, certo? O controlador, aí ele talvez criasse um novo usuário, que é a entidade, certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou tirar o venda daqui só para a gente view, controller, aqui é a entidade. Entidade. Da entidade eu vou para a entidade repositório. Entidade repositório. A entidade repositório aqui está representada pela entidade DAO, né? E o banco de dados. Então, olha só. Eu tenho a view, o cara clica no botão salvar, ele manda salvar, ele cria uma nova entidade. Ele fez esse loop aqui de setter. O que é esse loop de setter aqui? Ele está pegando aquela função carrega entidade. Pega os valores que estão no campo da view e joga na entidade. Aí, beleza. Aí o meu controller chama o método salvar da entidade. A entidade, por sua vez, ela vai configurar, chamar o Entity Manager e vai dar um insert update no banco de dados. Lá no início, uns 2, 3 meses atrás, a gente fez esse diagrama aqui, para demonstrar como que é a lógica do que nós estamos fazendo. Isso aqui. Então, olha só. Eu vou debugar aqui. Vou mandar debugar e a gente vai acompanhar. Vou fazer uma busca e vou fazer o botão novo também. Cadê buscar? Buscar. Aqui, busca. Fazer uma busca no usuário. Aqui no usuário da aula, vou colocar aqui. Tanto em buscar. E salvar vai estar lá no outro. Bom, vamos lá, vamos debugar aqui.
fechar essa aqui para economizar a memória. Bom, cheguei. DSC, a minha senha 1, 2, 3, entrei. Ele parou aqui no... Ele parou aqui. Eu vou mandar ele continuar e vou debugar o próximo na frente. Eu coloquei para debugar o botão buscar. Então, quando eu venho aqui e ponho não, vou colocar com o valor DSC. Buscar. Aí ele vai executar meu evento buscar. Crio um usuário qualquer, que é F, step over, F10. Crio um usuário vazio. Pego o login lá que está no campo de login e associo aqui e passo para a entidade. Agora eu vou chamar o método buscar. Aqui eu quero entrar lá dentro. Step in. Eita, continua. Caramba, tinha que ter continuado. Isso. F10, F10. Step in. F10, 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 10. Caramba. E aí? Step in. Ele não vai entrar, que sacanagem. É porque ele é gerenciado pelo Spring, né? Isso é foda. Aí, enfim, limpei a tela e adicionei o resultado. O resultado aqui é uma lista com um usuário só. Beleza. F10. Foi. Olha a quantidade de coisa que é executada por debaixo dos panos. Então, botão novo. Foi ou não foi? Não foi ainda, F10. Botão novo. Ele cria um novo usuário. Dentro de carregar campos, aí vai pegar, configurar o ID, o login, a senha, a data de cadastro e a data da última notificação, sempre pegando os valores que estão dentro da identidade. Vai habilitar a aba de edição, aqui do outro lado, e depois vai mandar selecionar a aba. Está selecionado. Então, desde o início a gente tinha planejado fazer esse cascateamento entre as camadas do sistema. Então, aqui a view está na camada de apresentação, o controller está na camada de apresentação, a entidade está na camada de entidades, a entidade repositório está na camada de serviços. Atrás da entidade repositório, a gente tem a entidade DAO, que está na camada de infraestrutura, e de lá ele vai direto para o banco de dados. Então, você percorre o sistema todo em uma lista de chamadas e de retornos até voltar aqui para o usuário final. Então, é isso, pessoal. É essa a estrutura do nosso sistema. Essa estrutura que, utilizando o JavaFX, que a gente vai utilizar para implementar as telas e aí dar uma liga completa no sistema, em tudo que a gente desenvolveu desde o início.
da camada de apresentação, do front-end com o usuário, até a infraestrutura lá de banco de dados. Tem toda. Agora a gente consegue ver exatamente o que a gente projetou desde o início. Beleza? Então, agora vocês já têm todos os insumos para terminar o sistema de vocês.